Fala, meu consagrado, como você tá? Tudo legal, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Já bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula sobre equações de segundo grau completas. Se você é novo, já peço para que você desça aqui e já se inscreva. Também aproveita e deixe seu like aí embaixo. E não se esqueça de compartilhar o canal para um amigo. E também vou pedir para que você me siga lá no Instagram. Tá aqui no primeiro link da descrição. Só para vocês que estão interessados em estudar Pretec, lá tem algumas questõezinhas resolvidas, e aí para você praticar, você pode ir lá e assistir, beleza? Então, como eu disse, vamos ter uma aula hoje de equações de segundo grau completas. Para você assistir a nossa primeira aula, que essa é a parte 2, a nossa primeira aula falando de equações incompletas, que é muito importante para essa aula, clica no card que está aparecendo aqui em cima, que aí você vai lá, assiste e depois volta nesse vídeo, beleza? Então vamos lá começar essa aula. O que acontece? Então vamos falar hoje de equações segundo grau completas. A gente vai falar do seu formato, quais são questões importantes de lembrar sobre ela, as formas de resolver e etc, beleza? A gente vai desenvolvendo isso ao entorno da aula. Vamos lá então. Uma equação de segundo grau completa, ela vai ter o formato de qualquer outra equação de segundo grau, que é ax² mais bx mais c igual a zero. Só que o único diferente dela vai ser nos coeficientes. Se você não sabe o que é coeficientes, já te falei, vai lá assistir a nossa última aula de equações de segundo grau. Então o que acontece? Nela, o a vai ter que ser diferente de zero. Aqui eu coloquei um adendo. Tanto nas completas quanto nas incompletas, o a tem que ser diferente de zero. Por um motivo muito simples. Se o a fosse igual a zero, ele ia multiplicar x² e isso ia dar zero, porque qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então ela ia passar a ser uma equação de primeiro grau, porque o maior expoente da incógnita seria 1 e não mais 2, que esse é um dos fatores para ser uma equação de segundo grau. O maior expoente ser 2. Então, outra coisa muito importante é que, como a gente viu nas incompletas, o b ou o c, ou os dois também, vão poder ser iguais a zero. Nas completas, não. Nas completas, o b e o c vai ter que ser diferente de zero. Então, é muito importante a gente lembrar dessas duas coisas. Se não tiver essas duas coisas numa equação, ela não pode ser considerada de segundo grau. E lembrando, também um dos mais importantes, ter o maior expoente da incógnita elevado a 2. E aqui só mais uma coisa. A, B e C tem que pertencer ao conjunto dos números reais, beleza? Isso aqui é óbvio, você tem que lembrar disso, que eles têm que pertencer ao conjunto dos números reais, beleza? Então, o que acontece? Então, vamos diferenciar nessa aula. As equações completas, então, tem que ter todos os seus coeficientes diferentes de zero. Tanto A, quanto P, quanto C, diferente de zero. Já nas incompletas, a gente pode ter a gente tem que ter o A diferente de zero, porém o B ou o C tem que ser iguais a zero, beleza? Então agora vamos passar para as formas de resolver uma equação de segundo grau completa, beleza? Então, galera, como eu disse, agora a gente vai ver as formas de resolver uma equação de segundo grau. Porém, a gente tem alguns métodos de resolver ela, mas tem uns mais usados que são mais importantes a gente saber, que vai ser o que a gente vai falar nessa aula, que vai ser a fórmula de Bhaskara e o método de resolução por soma e produto. A gente também tem o método de Al-Khwarizmi, que é por complemento de quadrados. O método de Al-Khwarizmi é por complemento de quadrados, só que ele é bem antigo e atualmente a gente usa mais a fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Por isso é muito importante a gente saber desses dois, principalmente. Então vamos lá. Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa aqui. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Onde o delta é igual a b² menos 4ac. Lembrando que porque aqui é mais ou menos e não só mais ou menos. Tipo, é mais ou menos porque, lembrando que numa equação de segundo grau, a gente precisa ter no máximo duas respostas. Então, quando coloca mais ou menos, é porque quer procurar duas respostas. Então, a gente vai aplicar isso aqui porque com a aplicação é bem mais fácil. Um adendo. Quando fala B, A, B e A e C, representa os coeficientes da equação ax² mais bx mais c igual a zero. Então agora eu já coloquei aqui uma equação de exemplo pra gente. Também coloquei aqui no canto a fórmula de Bhaskara.
que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que identificar os coeficientes de cada um para assim a gente substituir na fórmula. Vamos lá. O nosso A, ele é igual a quanto? 3, né? Porque é o primeiro termo aqui, ó. Então, A igual a 3. O B é igual a quanto? Menos 7, né? Porque o menos aqui é do 7. Então, B é igual a menos 7. E o nosso C é igual a mais 4, ou apenas 4. Então, aqui a gente já tem o coeficiente, aqui a gente já tem todos os coeficientes numéricos anotados. Agora é só a gente substituir na fórmula, beleza? Então, vamos lá. Menos B. Menos B, isso aqui é muito importante eu dizer para vocês. O que acontece? Não é porque aqui tem menos que vocês não vão colocar o menos do 7 também. Por que eu estou falando isso? Eu sei que parece um pouco confuso, mas vai ficar bem mais simples quando eu colocar aqui. O que acontece? Muita gente esquece de colocar o menos do B e coloca apenas menos 7, pensando que o menos aqui não é da fórmula, e sim do número. Não, galera, esse menos aqui é da fórmula. Então é muito importante você copiar tanto dele quanto do número. Então o que acontece? A gente coloca aqui o menos da fórmula, e coloca o B. O B é quanto? Menos 7. Então quer dizer que a gente coloca entre parênteses menos 7. Entendeu por que eu disse? Porque se você colocasse apenas menos 7, a conta daria errado. Porque se você já percebeu, se você colocasse apenas menos 7, o 7 ia ficar negativo. E se você fazer isso aqui, menos com menos, dá mais. O 7 vai ficar positivo nesse caso. Então ia ser termos opostos, se você fizesse ou de uma forma ou de outra. Por isso é muito importante prestar atenção nos sinais que a fórmula te dá e também que o exercício está dando. Então vamos lá. A gente tem menos 7, mais ou menos, mantém esse mais ou menos. Raiz de delta. Raiz de delta a gente mantém aqui o delta, tá? Porque a gente vai resolver ele depois. E dividido por 2 vezes A. O A é quanto? O A é 3. 2 vezes 3. Galera, toda vez que vocês forem substituir os números pelas letras, eu vou dar uma dica para vocês. Sempre tenta colocar os números entre parênteses, porque assim você não se confunde com sinais, como aqui no caso do 7. Se você não colocasse parênteses, provavelmente você ia esquecer de colocar menos 7. Então, é muito importante que você coloque sempre o parênteses para ficar mais fácil de você entender. Então, agora a gente tem que descobrir o delta. O delta é igual a b quadrado. Quanto é b quadrado? Menos 7. Então, a gente coloca menos 7, né, que é o b, elevado ao quadrado. Também sempre coloca esse entre parênteses, porque muda na conta. Então, menos 7 ao quadrado. Menos 4ac. 4, mantém o menos 4, né, que é da fórmula, vezes a, que é 3, vezes C, que é 4. Então, aqui a gente tem delta igual a menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 4. Então, vamos fazer isso aqui. Primeiro, a gente resolve a potência, né? Então, menos 7 elevado ao quadrado. Então, menos 7 elevado ao quadrado, lembra da propriedade das potências, que quando a gente eleva um número negativo a um expoente par, ele fica positivo. Quando a gente eleva um número negativo a um expoente ímpar, ele fica negativo. Então, aqui nesse caso, a gente está elevando um número negativo a um expoente par. Então, ele vai ficar positivo, beleza? Então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Menos. Aí a gente mantém 4 vezes 3 vezes 4. Então, vamos lá. Delta é igual a 49. E agora a gente faz a regra de sinal entre as três, tá? Vamos fazer entre os três direto, porque a gente não perde mais tempo fazendo a regra de sinal.
Então vamos lá. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Vai ficar menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, a gente faz aqui, ó. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, 12 vezes 4, 48. Então, 49 menos 48. Então, 49 menos 48 é igual a 1. Chegamos ao resultado do delta. Uma coisa que eu quero falar interessante sobre o delta ou discriminante, que também é outro nome que ele recebe, é que quando o delta é maior que zero, ele vai possuir dois resultados. Quando o delta é igual a zero, ele possui apenas um resultado. E quando o delta é menor que zero, ele não possui nenhuma raiz, nenhuma solução. Galera, só deixa eu explicar isso direito para vocês. Quando o delta for maior que zero, quer dizer que a equação de segundo grau vai ter duas raízes. Quando o delta for igual a zero, quer dizer que a equação vai ter apenas uma raiz. E quando o delta for menor que zero, quer dizer que a equação de segundo grau não vai ter nenhuma raiz, não vai ter nenhuma solução. Só era isso que era importante falar, agora continue com o vídeo. Então é muito importante a gente lembrar disso, porque quando você fizer aqui, ó, quando você fizer aqui e perceber que o delta deu menor que zero, não precisa nem mais perder seu tempo fazendo conta. Sabe por quê? Porque o delta, quando ele for menor que zero, não vai possuir solução. Então é muito importante a gente lembrar disso. Então agora que a gente já sabe o delta, vamos substituir aqui na fórmula. Então, menos, menos, menos com menos, mais. Mais o quê? Mais 7, mantém o 7. Mais ou menos, raiz de 1 dividido por 2 vezes 3, 6. Vamos fazer já isso aqui, porque aí a gente já se livra desse. Então agora a gente já tem aqui tudo reduzido. Só vamos tirar esse mais do 7, que ele não precisa estar aqui. Então fica 7 mais ou menos raiz de 1 dividido por 6. Aqui o que você vai fazer? Como eu disse, a gente numa equação de segundo grau, quando o delta for maior que zero, ele vai ter duas raízes. Aqui ele é maior que zero, o delta ele é igual a 1. Então a gente vai ter duas raízes. Se a gente vai ter duas raízes, a gente precisa fazer o seguinte. A gente então, como eu disse, quando o delta for maior que 1, a gente vai ter duas raízes. Então a gente precisa fazer tanto x1 quanto x2. Por isso que esse mais ou menos. A gente vai fazer assim, ó. X1 é igual a 7. É igual a 7 mais raiz de 1 dividido por 6. E o nosso x2 é igual a 7 menos raiz de 1 dividido por 6. Tá aí. Isso aqui que vai ser o nosso conjunto solução. Então, um positivo aqui e um negativo aqui. Então, por isso, mais ou menos, beleza? Então, agora vamos resolver isso aqui e chegar ao resultado final das duas raízes. Então, a gente tem aqui o x1 é 7, mais raiz de 1 é quanto? 1. Por quê? Qual o número que multiplica 1 que dá 1? O próprio 1. Então, 1 vezes 1, 1. Então, aqui a gente põe 1 dividido por 6. Aí agora a gente tem 7 mais 1, 8. Então, ó, 7 mais 1 é igual a 8 dividido por 6. x1, então, é igual a... Como a gente sempre tem que dar a resposta em fração irredutível, a gente tem que reduzir isso aqui. Então, 8 divide 2 e 6 divide 2. Então, vamos dividir por 2 os dois aqui, ó. Divide por 2, divide por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, nosso x1 é igual a 4 terços. Então, vamos colocar aqui, ó. x1 igual a 4 terços. Beleza? Então, a gente já tem um dos resultados. Segundo, a gente tem que colocar aqui um menos ao invés de um mais, certo? Porque, então, ó, 7 menos raiz de 1, 1 a gente já fez essa conta, dividido por 6. Então,
Isso aqui é 7 menos 1, 6. Dividido por 6. Então, a gente tem 6 sobre 6. Então, nosso x2 é igual a qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, 6 dividido por 6, 1. Então, a gente chegou ao nosso conjunto solução. É igual a 1. Então, o nosso conjunto solução, ou o nosso conjunto verdade, que a gente também pode dizer assim, a gente pode, toda vez que vocês terminarem uma equação de segundo grau, e a questão estiver pedindo as raízes, você tem que colocar nessa forma. S, ou V, você também pode colocar V, é igual a abre chaves, 1 e 4 terços. Então, as nossas raízes é igual a 1 e 4 terços. Esse é o nosso conjunto solução ou nosso conjunto verdade. Então, é assim que a gente resolve uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Agora vamos fazer pela soma e produto, que essa aqui é mais simples ainda, vocês vão ver. Então, como eu estava dizendo, a soma e o produto, eles vão ser a forma mais simples de resolver. Onde a soma vai ser menos b dividido por a e o produto vai ser c dividido por a. Aí você fala, tá, e daí? Esses dois você vai dividir, na soma você vai dividir o menos b por a e no produto c dividido por a. Quando você fizer essa divisão, vai dar dois números. E esses números, você vai ter que achar dois números que somam e dão o resultado que deu a divisão entre esses dois, um pouco confuso, né? E vai ter que achar, e esses dois números vão ter que ser comuns para o produto, ou seja, esses dois números multiplicando vão ter que dar o mesmo resultado da divisão entre esses dois termos. Ficou um pouco confuso, eu sei, mas a gente vai fazer aqui com um exemplo e vai ficar bem mais simples, vocês vão ver. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a soma. A soma ela é igual a menos b dividido por a, ou seja, menos b é menos 25 dividido por a, que é 1, porque o 1 aqui está multiplicando invisivelmente. Então, dividido por 1. E o produto, que é igual a 24, que é o C, né? C dividido por A, dividido por 1, que é A. Então, a nossa soma é igual a 20 mais 25. Por quê, Pedro? Menos com menos mais. Dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 25. E 24 dividido por 1, 24. Tá, agora a gente já tem a soma e tem o produto. Agora a gente tem que achar dois números que, quando somam, dão 25. E esses mesmos dois números que somam e dão 25, quando multiplicarem, tem que dar 24. Agora eu acho que deu para ficar mais simples. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem que tentar várias possibilidades. Vamos lá. Esse aqui é bem simples. Eu peguei um exemplo simples para ser mais fácil de entender. Concorda comigo que 24 mais 1 é 25 e 24 vezes 1 é 24. Então, esses são os nossos dois números, ó. A nossa soma é igual a 24 mais 1 e o nosso produto é igual a 24 vezes 1. Então, se a gente somar 24 mais 1, 25, que é a nossa soma. E se a gente multiplicar 24 vezes 1, 24, que é o nosso produto. Então aqui a gente tem as duas variáveis, a gente tem os dois números. Então percebe que o 24 e o 1, eles servem na O 24 e o 1 vai ser a nossa solução, o nosso conjunto verdade. Porque quando eles somam, eles dão o resultado da nossa soma, que é o S. E quando eles multiplicam, eles dão exatamente o resultado do produto. Então, é o nosso P. Então, a gente diz que o nosso conjunto de solução é igual a 1 e 24.
ficar aqui o nosso conjunto de solução. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou e não tinha deixado o like, deixa seu like. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo para um amigo, antes você tinha compartilhado para um, agora compartilha para outro. Também não se esquece, qualquer dúvida desse vídeo, manda no e-mail que está aparecendo aqui na tela. E também não se esqueça de entrar lá no canal Telegram, o link está aqui na descrição. E se quiser me seguir lá no Instagram para acompanhar algumas resoluções e questões da prova de TEC, você também pode seguir, tá aparecendo na tela e o link também está na descrição. Você tenha um bom fim de semana, fique com Deus e até a próxima. Fui!